Sejam bem-vindos, meus amigos fanboys e fangueiros de Yu-Gi-Oh! Aqui é o Rafael e hoje eu vou continuar falando um pouco mais sobre as cartas do Yu-Gi-Oh! O design delas durante o tempo que se passou, tá? É uma continuação, esse vídeo vai ser uma continuação de um vídeo que eu coloquei aqui a semana retrasada sobre as cartas falsas do Yu-Gi-Oh! Hoje a gente vai aprender um pouquinho a como identificar as edições de hoje e as edições do passado, para a gente não confundir alguma delas com uma carta falsificada. Se você não viu ainda esse vídeo sobre as cartas falsificadas, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior, tá bom? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui algumas cartas, tá, da minha coleção. Separei alguns monstros normais mesmo porque fica mais fácil de mostrar aqui no vídeo a diferença deles. E as outras cartas, tanto as mágicas quanto as armadilhas, elas obedecem o mesmo padrão de design, tá? Então eu vou mostrar aqui os monstros normais para a gente ter essa ideia do que acontece. Então vamos lá. Esse aqui é um monstro normal, né? Ele está em japonês, como vocês podem ver. E a característica interessante é que nas primeiras coleções japonesas, as cartas elas tinham a caixa onde tinha a lore, né? No caso dos monstros normais era a história deles, e a caixa onde está o ataque e a defesa. No caso dos monstros de efeito, aqui a caixa onde está escrita a lore, estaria escrito o efeito do monstro, tá? Esse design ele foi alterado no decorrer do tempo, devido às informações que estavam contendo dentro dessa caixa de texto. Ela estava ficando um pouquinho apertada para as informações dos monstros que estavam vindo depois, tá? Então eles acabaram refazendo esse design da carta. Ainda assim, algumas edições no Japão saem como comemoração do Yu-Gi-Oh! E eles acabam saindo com esse design, tá? Esse design antigo. Um detalhe interessante que a gente deve observar aqui é que essa caixa onde está o ataque e a defesa do monstro, ela era maior. Algumas edições anteriores a essa mesmo, a caixa era maior. Inclusive eu coloquei uma foto de uma carta no meu Facebook mostrando isto. Aqui a gente tem o selo, né, o selo do Yu-Gi-Oh!, né, aquele selinho que eu falei. Aqui, infelizmente aqui a câmera não está capturando, mas ele está escrito ali Yu-Gi-Oh! E tem o olho, né, o olho do milênio. Nessas edições anteriores que eu falei que a caixa de texto de ataque e defesa são maiores, não tem o selo. Então já é uma diferença aí dessas cartas para as demais, tá? Tem um outro exemplo aqui de outras duas cartas. Elas são da Lenda do Dragão Branco de Olhos Azuis, né, da coleção Lenda do Dragão Branco de Olhos Azuis. E um detalhe aqui que a gente deve observar nessas duas cartas é que uma delas é primeira edição e a outra não. A outra, né, é uma edição ilimitada, tá? O que diferencia nas duas? Eu não sei se a câmera vai conseguir capturar direito, mas o selo delas, né, vai diferenciar. O selo da primeira edição, ele é dourado. E o selo da edição ilimitada é prateado, tá? Eu peguei essas duas cartas para mostrar para vocês também, porque elas têm uma curiosidade interessante aqui. Apesar de elas estarem escritas em inglês na frente, essas cartas elas são asiáticas. Elas são japonesas, tá? Então, existiu algumas edições do Yu-Gi-Oh! Anteriormente, que as cartas saíam com o formato do TCG na frente, em inglês, e no fundo o Yu-Gi-Oh! Escrito em japonês, tá? Ela diferencia um pouco também da anterior, porque o padrão das cartas do OCG é este aqui, tá? Então, você vê que tem uma pequena diferença aqui. Está escrito Trading Card Game, né, em inglês, e enquanto na japonesa está escrito em japonês também, tá? Essa aqui são algumas edições que saíram, não são muitas, não são tão fáceis de achar essa edição, mas fica aqui como um exemplo para a gente ver a diferença delas. Então, se caso você pegar uma carta dessa na mão, você tem essa edição de cartas escrita em inglês na frente com o fundo
em japonês, o fundo do OCG. E peguei mais um exemplo aqui para a gente ver a diferença do design das cartas mais recentes para as cartas mais antigas, tá? Esse aqui a gente tem o Dragão Alado, né, o Guardião da Fortaleza número 1. Esse aqui é o do deck do Yugi, o deck inicial do Yugi. E esse aqui é de uma coleção mais recente, tá? Então, a gente vê aqui que as diferenças são quase bem percebíveis, né? Enquanto o do deck do Yugi, aqui a caixa onde está o desenho e a caixa onde está o nome dele tem um leve espaço para o meio onde ficam as estrelas do monstro. Enquanto na edição mais recente, a caixa onde está o desenho do monstro é maior e a caixa onde está o nome não altera, porém o espaço entre a caixa do desenho e a caixa onde está o nome fica um pouco mais apertado, né? Então a gente consegue ver aqui que as estrelas anteriormente ficavam um pouquinho mais espaçosas, né? Tinha um pouco mais de espaço, enquanto nas novas elas estão um pouquinho mais apertadas, né? E seria mais isso mesmo, não tem muita diferença. Essa daqui é uma edição ilimitada, como ela é do passado, estaria escrito aqui primeira edição, se caso ela fosse de primeira edição, e na edição mais recente está escrito primeira edição na parte de baixo, tá? Não é mais aqui onde eram anteriormente, né? Então a gente consegue ver mais ou menos aqui a diferença, né, do desenho e até um pouco mais também da pintura em si, né, da carta. Vocês percebem aqui que a carta do passado ela é um pouquinho mais escura do que a carta mais recente, né? Isso não interfere no texto, na caixa de texto e nem na caixa onde está o nome. Como a gente consegue ver aqui, ela não tem interferência nenhuma nesses dois sentidos, tá? E para a gente finalizar aqui, a gente vou estar mostrando para vocês a diferença, então, da parte de trás dos cards, só para a gente ter uma comparação aqui. Existe mais uma diferença, né? Que são as cartas escritas em coreano. Ela também altera aqui, em vez de estar escrita em japonês, ela está escrito em coreano aqui no fundo, tá? Essas são as 4 possibilidades que a gente tem, além do Rush Duel agora também, que também alterou o fundo das cartas, né? Então a gente tem aqui uma carta do OCG escrita em japonês, uma carta do OCG escrita em inglês e uma carta do TCG com esse fundo padrão aqui, tá? Uma coisa muito interessante também da gente analisar é que nas cartas do TCG você deve analisar esse TM aqui, né? Que está escrito embaixo, né? Do lado do Yu-Gi-Oh! Esse TM mostra que é a carta oficial. Algumas cartas que não são oficiais, são piratas, né? Elas não têm esse TM, eles acabam ocultando isso na informação da carta. Enquanto na carta americana japonesa não tem, né? Não tem o TM. Na carta japonesa aqui do OCG, a gente tem o TM bem mais aqui embaixo, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Semana que vem eu trago mais vídeos aqui para o canal e até a próxima.